Fala galera, mais um Pod Histocel, estamos aqui com a professora Bruna. Olá pessoal, tudo bom? A gente hoje vai falar sobre um assunto extremamente importante, né, que é sobre o sistema gastrointestinal, né, que é todo aquele trajeto da comida até o fim, no caso, né. E assim, é muito importante porque a gente às vezes acha que, nossa, como é que esse nutriente foi absorvido? Como foi absorvido? Da onde, por onde ele passou, tipo, simplesmente é uma mágica, é transportado pro sangue? Não, a gente sabe que tem células especializadas para isso e aí que tá a histologia, né, né, professora? Exatamente. A gente vê que realmente tem umas células que são especializadas para isso e é muito interessante. Hoje a gente vai conseguir... É que quando a gente vê no ensino médio, né, a gente tem uma noção geral de cada porção do sistema digestório. A boca vai triturar os alimentos, misturar com a saliva, né? Aí passa para o estômago que continua a digestão, termina o intestino delgado, absorve os nutrientes e o intestino grosso forma as fezes. Então, basicamente, em linhas gerais, é isso que a gente aprende. Não quer dizer que a gente não vai rever todos esses conceitos de novo na aula de histologia ou de anatomia. A gente vai. Só que agora, como é que o estômago produz ácido clorídrico? Né? Esse é o grande ponto. Poxa, ácido clorídrico, todo mundo aprende isso em química inorgânica, né? É um ácido extremamente forte, é um ácido extremamente corrosivo, né? Se o ácido clorídrico concentrado cai na sua pele, vai causar uma queimadura grave. Poxa, isso está dentro da gente, como é que isso funciona? Quem é que produz? Então, o interessante da histologia é isso, você pegar esses detalhes. E é claro que essa é um dos sistemas, um dos terrores, né? Porque são vários órgãos e cada órgão tem vários detalhezinhos, várias célulazinhas, várias camadinhas, né? Então, uma característicazinha que às vezes parece que tá igual, mas não tá igual, tem ali a peculiaridade, né? Exato. Mas a gente vai conseguir, vai dar bom. A gente vai conseguir. Vai dar bom, galera. Exato. E assim, por que tem essa peculiaridade? É pra o órgão realizar a sua função. Então, acho que a gente pode começar falando da função, depois a gente entra na histologia, né? Beleza. Então, assim, a gente combinou aqui, a gente vai pular língua e esôfago, porque a gente acha que é bem tranquilo, né? A abordagem de cavidade oral para essa disciplina que a gente está conversando. Esôfago também. Mas, se vocês quiserem, a gente grava um só de cavidade oral, a gente fala todos os detalhes da cavidade oral que são bem interessantes, né? Principalmente dente, eu acho que as camadas do dente ali. Sim, e a gente não tem isso tão aprofundado assim, né? Não tem. Então, se vocês virem, né, comentarem, a gente grava, tá bom? Mas a gente vai ficar aqui com o que a gente acha que é o mais importante para ajudar vocês no decorrer da disciplina mesmo. Então, vamos falar de estômago, intestino delgado e intestino grosso. Intestino grosso a gente vai compreender ele reto, canal, anal. Beleza, então vamos lá. Estômago. Então, com a nossa colinha aqui em mãos, né? Então, pra gente não esquecer de falar nada, né? Então, quais são as funções do estômago? Então, o estômago vai ter como, tá aqui, né? Misturar o alimento. Você, poxa, Bruna, já não triturou na cavidade oral? Não. Para que o estômago continue a digestão que começou, que ela foi bem pouquinha, começou lá na cavidade oral, aquele bolo alimentar tem que virar uma pasta. Tá? Literalmente uma pasta. A musculatura do estômago ela é bem desenvolvida para que permita a formação de uma pasta. A gente triturou na cavidade oral e ali vai virar uma pasta. Outra função é o reservatório do alimento. Isso é uma coisa que a gente não aborda muito histologia, mas anatomia eu acho que o pessoal comenta. O alimento que a gente comeu ao longo do dia, ele não é digerido automaticamente. Ele fica um tempo ali no estômago, sendo como um reservatório mesmo, e depois ele vai sendo liberado aos poucos para as demais porções, né, para finalizar a digestão e iniciar a absorção dos alimentos, intestino delgado, depois formação das fezes. A gente, então, passa esse tempinho ali no estômago como um reservatório. Aí todo mundo fala assim, eu comi muito, tô com o estômago pesado. É porque o seu estômago tá servindo de reservatório. Se você comer muito, você vai dilatar esse estômago. E você vai ficar com reservatório de tudo aquele muito que você comeu. Então vai ficar pesado. Né? Exato. De qualquer forma. Fora a outra parte que já está no intestino delgado, que já está no intestino grosso. Né? Ou seja, já tem ali o restante do alimento que está sendo digerido, mais o que está de reservatório no estômago. Isso. Não tem como não ficar empanzinado, né? Exatamente, gente? Não tem como não ficar empanzinado, exato. E além disso, como é que aquele alimento, aquele bolo alimentar que foi triturado, mas está em pedacinhos ainda, ele vira uma pasta? Porque o estômago produz
o suco gástrico, que contém ácido clorídrico, que tem um ácido forte que vai transformar aqueles pedacinhos de comida em uma pasta, e uma pasta extremamente ácida. Então, o pH de um ácido clorídrico, ele é por volta de 1. Para quem não lembra de química, o pH vai de 0 a 12. 7, que é o meio, não, é de 7 a 14. No 7 é neutro, abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico. Então, um pH 1, 2 é extremamente ácido. Então, eu acho que do estômago é uns 2,5, mais ou menos. 2,5. E ele vai secretar também diversos hormônios. Um que eu escrevi aqui, estou lendo a minha cola, é a gastrina, né? Então, tem um efeito nas próprias glândulas, as glândulas presentes na mucosa do estômago, as glândulas gástricas, como também em outros órgãos também. Aquele efeito que é falado em sistema endócrino, aquele efeito tanto endócrino quanto parácrino. Parácrino é quando o hormônio atua na célula ao lado. Endócrino é quando vai para a circulação e chega em outro órgão. É outro órgão bem pertinho do estômago, que é o intestino delgado, né? Mas é outro órgão. É via sangue mesmo, exato. Então, essas são as funções básicas. E aí, falar um pouquinho da histologia. Então, como é que a histologia entra nessa história? Primeira característica histológica e também anatômica do estômago é que a sua camada muscular, a sua camada de músculo liso, ela é mais desenvolvida. Geralmente, as porções do tubo digestório têm 2 camadas, circular interna e longitudinal externa. O estômago a gente vai ter 3, todas camadas de músculo liso. Para quê? Para ele ter uma musculatura bem desenvolvida, para ele fazer essa contração e transformar em pasta, né? Combinar bem o suco gástrico com o alimento e aí virar aquela pasta. E aí, outro componente muito importante do estômago, né, para suas funções, é a sua mucosa, que é a primeira camada. Primeira característica bem interessante para realizar as suas funções é que na mucosa do estômago nós temos glândulas tubulosas, ou seja, elas parecem um tubo e são levemente anoveladas. Essas glândulas contêm células que vão permitir todas as funções que a gente falou do estômago. Primeira função, existe uma célula que vai produzir o ácido clorídrico. Eu ia falar gástrico, mas saiu um meio termo entre clorídrico e gástrico e ficou uma coisa que é a mesma coisa, né? Que é a mesma coisa, o ácido clorídrico, que são as células parietais. Então, essas células parietais, elas estão presentes nas glândulas gástricas, presentes na mucosa do estômago, e elas produzem um ácido clorídrico. E aí vale uma explicação como é que uma célula produz um ácido fortíssimo. Ela produz fora dela. Ela vai bombear para fora dela o H+, e o cloreto. Fora dela, eles se combinam. Vai se unir e aí vai formar o ácido, né? HCl. Exatamente, porque eu sempre brinco que a célula, ela não é burra, né? Se ela trouxe dentro dela, ela morre, né? Então, ela é dissolvida. Tem todo um mecanismo, né? Tem todo um mecanismo, exato. Da onde vem da onde vem o ácido clorídrico? Das células parietais presentes nas glândulas gástricas. Outro componente importante é que, para o suco gástrico se misturar ao bolo alimentar, uma outra célula presente na glândula gástrica, chamada célula mucosa do colo, produz um muco que vai se combinar com esse alimento e vai facilitar essa transformação em pasta, né? Ou seja, a combinação entre o suco gástrico e o bolo alimentar. E aí a gente também tem uma célula que produz as 2 enzimas, né, as enzimas gástricas, que são as células imogênicas, que vão produzir a pepsina e a lipase gástrica. Só que ela, mais uma vez, se a célula produzisse a enzima ativa dentro dela, a enzima destrói ela. Porque a pepsina destrói. Exatamente, faria autodigestão. Destrói proteína, pepsina, e a lipase destrói lipídio. Como é que isso não acontece? A célula sobrevive. Ela produz um precursor dessas 2 enzimas. Essas 2 enzimas são transportadas para fora da célula e lá na luz do estômago, devido ao pH ácido, elas são convertidas em formas ativas. É pepsinogênio? Né? Isso. O pepsinogênio é transformado em pepsina, que é forma ativa que vai degradar a proteína. E a lipase gástrica, me foge agora o nome, eu acho que é pré-lipase o nome. É pré-lipase, isso mesmo. É pré-lipase, né? Então, a pré-lipase dentro da célula, para fora,
no meio externo e vira lipase formativa. Vai fazer a digestão ali. Exatamente, vai, né, continuar, né, ou começar a digestão dos lipídios. Outra célula muito importante são as células enteroendócrinas. Entero porque elas estão dentro do sistema digestivo. Foi o primeiro lugar que elas foram descritas. Endócrinas, por quê? Elas produzem hormônios, exatamente. Então, da onde vem a gastrina? De uma célula enteroendócrina, presente na glândula gástrica. Produz os hormônios que vão regular o funcionamento das próprias células do estômago, como também de órgãos ali afins, né, próximos ao estômago. Para finalizar ali as glândulas gástricas, a gente imagina, essas células, elas vão morrer um dia, né? Elas têm uma vida útil. Como é que elas vão ser repostas? Existem células-tronco. As células-tronco são células que, quando estimuladas, podem formar qualquer tipo celular que eu acabei de falar. Célula parietal, célula zimogênica, célula mucosa do colo, célula enteroendócrina. A gente sabe que é muita célula, mas aqui foi uma forma só de discutir, religar função com morfologia, né? Essas células com a função do estômago. E aí, outra coisa uma coisa interessante do estômago. Poxa, o suco gástrico é extremamente ácido, né? Um pH próximo de 2,5. Como é que ele não corrói a parede interna do estômago? A gente já aprendeu que a parede interna do estômago é revestida por um epitélio de revestimento. Especificamente, o epitélio de revestimento do estômago é cilíndrico simples. Isso é algo interessantíssimo. Como é que um local que tem na luz suco gástrico, um pH 2,5, então epitélio simples, um epitélio que é uma camada de células cilíndricas. É fácil. Essas células cilíndricas, elas mesmo produzem uma secreção alcalina que vai recobrir a própria célula, formando uma camadinha protetora. Então, esse muco alcalino que recobre todo o epitélio de revestimento do estômago, o epitélio interno, revestimento interno, protege o próprio epitélio contra o suco gástrico. É muito interessante. Gente, o automecanismo de defesa do vários mecanismos de defesa. É esse muco que você fala aqui que muitas vezes o aluno erra na prova prática, na lâmina de estômago. Isso, exatamente. Porque é muito difícil, às vezes, no preparo histológico, lavar ali a parte interna do estômago, não deteriorar o epitélio e remover essa camadinha toda. Então, o que muitas vezes os estologistas fazem? Lavam só um pouquinho, mas deixa. Entendeu? A nossa lâmina acho que foi feita assim. Então aquela camadinha rosinha em cima não é borda em escova. Porque cismo que é borda de escova. Porque cismo, exatamente. Mas no primeiro olhar, né, é natural todo mundo confundir. Mas não é borda em escova, é essa camadinha de muco. É o restinho da camadinha de muco, na verdade, porque ela pode ser até um pouquinho mais alta. Para finalizar, então, eu falei que no estômago existiam glândulas, né? Glândulas tubulosas, levemente anoveladas, com todas aquelas células. Só que eu não falei de ducto, né? Eu falei da porção secretora. Como é que essa glândula lança essas secreções para a luz do estômago? As células epiteliais de revestimento, elas formam uma depressão que se conecta a essas glândulas gástricas. São as famosas fossetas gástricas. É um nome engraçado. Fosseta é porque é uma pequena depressão. Então elas formam essas depressões, essas invaginações que vão se conectar às glândulas e aí então essas fossetas gástricas funcionam como o ducto excretor da glândula gástrica. Dependendo da porção do estômago, as características histológicas vão ser diferentes, né? Isso. Na parte fúngica, se eu não me engano, vai estar a fosseta curta e as glândulas gástricas vão estar longas, né? Isso. Enquanto na porção pilórica do estômago, né? Falando de anatomia, né? Mas falando histologicamente agora, as glândulas vão estar... As fossetas vão estar longas e as glândulas vão estar curtas. Exatamente, exatamente. Mas por quê? Essa é uma boa pergunta. Estou perguntando aqui por quê. Deixa eu pensar um minuto. Não sei por quê, porque tem essa divisão. É complicado, né? Assim, isso eu não sei explicar ainda, né? Isso eu nunca tinha parado pra pensar. Por quê? A gente... Alguma coisa deve ter, alguma função deve ter. Porque vou procurar. Não tem uma explicação, tem que ter uma explicação. Mas aí pra confundir a cabeça do aluno, né, gente? Pra que isso? Natureza, todo mundo... natureza, né? Vai tudo igual, né? Mas deve ter um porquê, eu que não sei. O que eu sei é que na região pilórica, como aquele alimento está saindo do estômago e tem muitas chances dele ter algum micro-organismo ali,
A região pilórica do estômago, ela é rica em células mucosas, as células mucosas do colo, que além de fazer esse muco alcalino, esse muco tem lisozima, que é uma substância bactericida. Então, essa lisozima ajuda, se sobreviveu alguma coisa, né, algum micro-organismo naquele pH ácido, a lisozima vai lá e termina, né? Antes de passar para o intestino delgado, aonde vai terminar a digestão e vai ser realizada a absorção. Então, se algum micro-organismo chegar no intestino delgado, é muito mais fácil para ele invadir o corpo via intestino delgado do que via estômago, né? Porque o estômago tem tanta barreira protetora, sim, né, que protege contra micro-organismos. Sim, é verdade. E deve ser por isso que as focetas são longas, né, para o alimento literalmente entrar ali mesmo para poder sofrer a... Não, nem acho que o alimento entra ali não, cara. Eu acho mais que assim, a secreção pode ser mais lenta, porque o alimento vai ficar mais tempinho ali no piloro, entendeu? Faz sentido. Acho que é isso, entendeu? Mas faz sentido mesmo, né? Porque tem que ter uma barreirazinha de proteção, né? Exatamente. Então fica mais tempo ali, ele vai liberando com mais calma e aí vai liberando esse muco, né? Não quer dizer que não tem as outras células, mas tem principalmente as células mucosas. Né? Exatamente. Agora, intestino delgado eu acho super tranquilo, porque faz todo sentido. As características, na minha opinião, tá? Vocês podem discordar de mim, tá? Não tem problema absolutamente nenhum. Mas eu acho que assim, que o intestino delgado, todas as alterações macroscópicas e histológicas principalmente, fazem todo sentido. Né? Elas casam. Mas é porque realmente, olhando assim, né, é porque muitas vezes a gente não aprofunda, né, o assunto, mas se parar pra pensar realmente, vamos ver se minha opinião vai mudar até o final. Exato. Até o final Detalhes tempos, antes não tem. É muito detalhe, é verdade, não vou tirar a razão de ninguém. Mas tem que ter uma razão pra esses detalhes. Mas se você entender o porquê, eu acho que fica mais fácil. Então vamos aos porquês. O porquê começa com a função. Qual é a função do intestino delgado? A gente não vai dividir por enquanto em porções, né, subdivisões. Intestino delgado de uma forma geral. Qual é a função dele? Terminar a digestão e realizar a absorção de nutrientes. E, pessoal, o único local onde ocorre a absorção de nutrientes até hoje, né, a data de hoje que estamos gravando isso, é o intestino delgado. Mas fisiologicamente a gente tem só o intestino delgado. Só no intestino delgado que ocorre a absorção de nutrientes, tá? Né? Para que fique claro. Normalmente falando, né? Assim, exato. Nutrientes, estou dizendo. Aminoácidos, glicose, afins, tá bom? Mas o mais importante dele não está no comprimento, está na sua parede, né? A parede do intestino delgado, ela vai ter diversas alterações, uma macroscópica que dá para ver a olho nu, em peça anatômica, outras duas microscópicas que vão aumentar a superfície de contato. Por que isso é importante? Porque quanto maior a superfície de contato, quanto mais área para ele absorver substâncias, melhor. A função dele é a absorção de nutrientes. E é o único local que isso vai acontecer. Se não absorver o intestino delgado, por ele não vai absorver em lugar nenhum, vai sair nas fezes, é desperdício, entendeu? Então a gente tem que aproveitar muito bem os alimentos, né? Mas só as células dele que tem esse poder, né? Tem esse poder, exatamente. Então, para que ele realize a absorção de nutrientes, o intestino delgado ele vai conter 3 especializações de superfície, né, que também chama de luminais, na sua luz, né, na sua porção mais superior. Ele vai ter a primeira macroscópica, que são as pregas circulares. O que é a prega circular? É uma grande dobra da parede do intestino delgado. Como a parede do intestino e dos demais órgãos do tubo digestório, ele é dividido em 4 camadas: mucócio, mucosa, muscular, serosa ou adventícia. Então, são 4 camadas. A prega circular é uma dobra da mucosa e submucosa junto. Como são 2 camadas dobrando, ela é maior. Então, ela é visível a olho nu, principalmente no jejum, onde essas pregas são mais robustas, são mais espessas. Então, é a primeira especialização para aumentar, é a primeira dobrinha para aumentar a superfície de contato. A segunda, ela é microscópica, só dá para ver no microscópio de luz, que é uma dobra apenas da mucosa. A mucosa vai lá e faz uma dobrinha. E aí, essa chama-se vilosidade intestinal, ou vilo,
intestinal. E a última, ela está na superfície da célula, na região apical da célula, que são aquelas dobras da superfície apical, da membrana plasmática na região apical, chamadas de microvílos ou microvilosidades, que a gente só vê no microscópio eletrônico de transmissão. Né? Não dá para ver não dá para ver no microscópio. Aquele que a gente aprende mesmo a histologia, né? Exatamente, no microscópio no microscópio de luz a gente tem uma estrutura que indica pra gente que aquela célula tem microvilo. Que é a borda escova. Que é a borda escova, exatamente. Mas não dá pra ver o microvilo em si. Não dá pra ver o microvilo em si. Então a gente sem botar microvilo. Microvilo. Exatamente. Não façam isso porque você não tá vendo o microvilo. Epitélio cilíndrico simples com microvílos. Errado. Não tá vendo microvilo nenhum. Borda em escova ou planura estriada. Planura estriada. Também é outro nome. Mas borda escova eu acho que é o melhor nome para descrever mesmo. Então, nós temos 3 especializações de superfície que são basicamente dobras da parede ou do intestino como um todo ou da própria célula. Prévia circular, dobra mucosa, vilosidade intestinal, que é dobra apenas da mucosa, e as microvilosidades ou microvílos, que é uma dobra apenas na região apical da célula. Essas especializações existem porque função intestino delgado uma delas é a absorção de nutrientes. Vamos a outra função. Por incrível que pareça, o intestino delgado não tem qualquer célula que produza enzima digestiva. Não tem. Já vamos falar da glândula intestinal, já vamos falar do epitélio de revestimento e não tem. Então, da onde vem as enzimas para terminarem, que terminam a digestão dos alimentos? Pâncreas. Exato, do pâncreas. Então, o pâncreas, ele lança essa secreção, a secreção rica em enzimas, com pH levemente básico, diretamente na primeira porção do intestino delgado. E ali, esse suco pancreático agora, ele vai se misturar com o quimo, que é aquela pasta ácida que veio do estômago, e vai terminar a digestão dos alimentos. Vai terminar de quebrar proteínas, lipídios e as demais macromoléculas. E aí uma coisa importante, isso é mais fisiologia do que histologia, mas eu vou falar. O suco pancreático, ele é levemente básico, o pH dele é levemente básico, porque é para neutralizar o quimo ácido do estômago. Para não machucar o intestino, né? É para não machucar o intestino e para manter o pH ótimo de ação das enzimas digestivas produzidas no pâncreas. Tá? Então, se elas não trabalham em pH ácido. Quem trabalha em pH ácido são enzimas do estômago. Né? Elas trabalham em pH levemente básico. Explicamos as duas funções. Mas o intestino delgado é tão interessante que tem outras características interessantes. Vamos começar pelo seu epitélio. O epitélio de revestimento é um epitélio cilíndrico simples. Olhando no microscópio de luz, tem borda em escova e tem uma célulazinha chamada célula caliciforme. A célula caliciforme produz o quê? O muco, basicamente. Para que serve esse muco? Primeiro, ele tem uma ação protetora, tá? Lubrificante, ele tem algumas substâncias bactericidas, né? Mas basicamente a função é mecânica mesmo. É lubrificação da superfície. Facilitar a passagem do bolo alimentar. Facilitar a passagem do bolo alimentar, exatamente, né? Para ele deslizar ali por dentro do intestino e tal. Então, é isso. E dentro da mucosa, entre as vilosidades intestinais, a gente tem uma glândula, chamada glândula intestinal. Essa glândula intestinal, ela vai ter alguns tipos celulares. Um deles eu já falei, célula caliciforme. A célula caliciforme está no epitélio de revestimento, como também na glândula intestinal. Essa glândula intestinal também tem células tronco. Por quê? Se alguma célula de revestimento da própria glândula morrer, ela vai lá e exatamente, ela vai lá e repõe, porque ela se diferencia naquela célula e repõe. Estou olhando a minha cola para não esquecer de falar nenhuma célula. E aí o que acontece? Nessa glândula gástrica existe uma outra célula, que eu até olhei a colinha aqui para não esquecer de falar dela, que é a célula de Panet. Panet, né, é o nome da pessoa que descreveu, né, uma célula... sempre. Esse nome é assim que a gente não sabe de onde veio, com certeza. Podia ser assim, célula que produz lisozima, mas não é, chama célula de Panet. Então a célula de Panet foi descrita pelo Panet, deve ser homem, né, acredito que seja homem, e essa célula, ela
Ela é muito importante porque ela produz lisozima. A lisozima, substância bactericida que vai ali proteger a mucosa do intestino delgado. Lembrando que é difícil que algum micro-organismo passe pelo estômago, chegue no intestino delgado? Mas passa. Mas pode acontecer. Todo mundo já teve, né? Uma gastroenteritezinha, depois de comer uma comidinha japonesa que não foi muito bem preparada. Isso. Né? Aquele podrão que a gente adora, mas às vezes vem... A salsicha não foi bem fervida, né? Todo mundo já fez isso. Todo mundo, ninguém aqui vai falar que não fez, que já fez, já passou mal no dia seguinte. Normal, tranquilidade. Então, assim, mas existe ali um sistema protetor, chama de defesa. Então, tem uma célula, chamada célula de Panay, presente na glândula gástrica apenas, ela não está no revestimento, só está na glândula, intestinal, perdão. Glândula intestinal, que vai ter essa função de defesa, produzir uma substância que é bactericida. Chegou alguma bactéria, ali ela vai tentar resolver. Ela vai tentar resolvê-lo. E aí, pessoal, a gente vai entrar nas subdivisões. Até aqui é tudo igual. Tudo igual o quê? Bom, o intestino delgado, ele é subdividido em 3 regiões, que também são subdivisões anatômicas, são histológicas e anatômicas. Nós temos duodeno, que é a primeira porção, que está ali coladinho ao piloro. No finalzinho do estômago, né? Aquele Czinho. O C, a letra C, exatamente. Depois vem o jejum, que é uma porção bem mais longa, tá? Daqueles 3 metros que tem, né? É o que mais predomina ali no intestino delgado. Isso. E o hílio, que é o finalzinho. Todas as características que a gente acabou de falar até agora, prega circular, velocidade intestinal, as glândulas intestinais, velocidades intestinais, células com microvírus, as células absortivas contendo microvírus, tudo isso a gente encontra nas 3 porções. Isso aí é uma função geralzona do intestino delgado, né? Isso aí é coisa dele mesmo, né? Exato. Agora, o que cada porção tem de diferente? O que cada porção tem de diferente está relacionado mais à função, às subfunções, né? Específicas funções de cada porção. O duodeno, a gente falou que está colado lá no estômago. Ele de cara recebe o quimoácido e de cara ele recebe o suco pancreático. Então, para ajudar a ele mesmo, ele tem, o duodeno tem na sua submucosa glândulas que produzem o muco alcalino também. Então, tudo isso para neutralizar o quimoácido. Então, o quimoácido vai ser neutralizado pelo suco pancreático, que é levemente básico, e também por uma secreção alcalina de glândulas presentes na submucosa do duodeno. Então, estão ali essas 2 frentes para neutralizar o quimo, para, primeiro, não agredir o duodeno, e 2, para manter o pH ótimo de funcionamento das enzimas digestivas produzidas pelo pâncreas. Então, é por isso, pessoal, que o duodeno ele possui na sua submucosa glândulas duodenais, que são glândulas exócrinas, tem ducto e porção secretora, e a porção secretora dessa glândula produz um muco alcalino. Qual é a função dele? Auxiliar na neutralização do quimo, certo? Certo. Então, acho que é uma coisa importante relacionar. Frisar, sim. E o jejum? O jejum, que a gente acabou de falar, é uma maior porção. E o jejum, ele tem mais a função de finalizar a digestão, quer dizer, ele não vai precisar neutralizar nada, né? Só vai passando por ele até fazer a ação toda, né? Exato. Vai passando, exatamente isso, Miguel. Vai passando por ele até ter toda a ação. Quais são as ações? Termina a digestão e absorve os nutrientes. Que já começou lá no duodeno, né? Exato. Então, o jejum não tem nada de especial na sua submucosa. Segue a estrutura geral do tubo digestório. Então, o jejum tem na sua submucosa um tecido conjuntivo denso. Que é mais ali para sustento mesmo. Isso como o próprio diz, tecido conjuntivo, conexão. É conectar a primeira camada, que é a mucosa, com a musculatura que vem logo depois. É só isso. Até aqui escrito, né, que você botou na cola que jejum significa vazio. Exato. Porque a função dele ele tem a função de absorver nutrientes, como todo o intestino delgado, né? Mas ele vai ser mais para poder continuar a absorção e terminar também a digestão. Tipo, vai passando por ele até chegar no íleo, né? Exatamente. Que eu creio que no íleo deve ser um pouco mais diferente. Isso. E no íleo que acontece? Como sempre no final, quando está saindo daquela porção do tubo digestório, o finalzinho vai ter uma função
reforçada de defesa. Por isso que tem as placas de pai. Exatamente. O ilho, ele vai ter na sua submucosa aglomerados, no plural, aglomerados arredondados de linfócitos. Linfócitos B e linfócitos T, que são células de defesa. Mais uma vez, por que ali no finalzinho do intestino delgado, no ilho? Para passar para o próximo órgão digestivo o micro-organismo. Mais uma vez ele vai tentar se livrar. Perfeito. No estômago temos o pilô, cheio de células mucosas que vão para o lisosoma. E no intestino delgado temos o ilho com a placa de Peyer, que é aquele aglomerado arredondado de linfócitos com função de defesa. Chegou algum micro-organismo, vamos tentar não passar para o intestino grosso. Vamos tentar neutralizar ele ali mesmo. Então, o intestino, os linfócitos B produzindo anticorpos e os linfócitos T ativando outras células de defesa. Certo? Certo. Isso aí é lá no ilho. Isso é lá no ilho. Então, o ilho, repetindo tudo de novo, né? O duodeno, na sua submucosa, possui glândulas duodenais. O jejúno... Tecido conjuntivo denso, Isso, né? Tecido conjuntivo denso. E o ilho, placas de Peyer. O que é placa? Mais um nome de mais uma pessoa. Placa de Peyer, nada mais, nada menos que é um nódulo linfático. São os aglomerados dos linfócitos ali, linfócito T e B, né? Isso, exatamente. E ele tem esse nome especial, por quê? Porque esses nódulos a gente sempre vai encontrar no ilho. Se a gente fizer uma biópsia do meu ilho, do seu ilho, a gente vai encontrar na sua mucosa esses nódulos. Então não é patológico. Não é patológico. É da estrutura. É da estrutura. Tem que estar ali para fazer a defesa. Né? Exato, tem que estar ali. De outros órgãos, você pode, no momento de infecção, você pode ter, depois desaparece. Ali não. Ele sempre vai ter, independente da infecção. Né? Exatamente. Independente de ter infecção ou não, condições normais, microbiota normal, tudo certo, ele vai estar ali de qualquer forma. Pessoal, vamos falar agora do intestino grosso. O intestino grosso, funções. A principal função, as duas principais funções, para começar, é a absorção de água. Então, o intestino grosso só absorve água. Apenas água. Apenas água. E tudo aquilo que não foi digerido, passou pelo estômago, passou pelo intestino delgado, não foi digerido, vai ser compactado literalmente no intestino grosso e vai formar as fezes. E então, não vai ser absorvido. Não vai ser absorvido. Vai sair do seu corpo. É igual o milho, né? Que as pessoas falam com milho, porque não tem enzima pra digerir, né? Vai direto, passa direto. Exatamente. Milho, se você comer, você vai encontrá-lo nas fezes. Exato. Claro que triturado, espero que você não... Mas vai estar lá. Eu espero que você mastigue bem, né? Então vai estar lá. Pedacinhos dele estarão lá. Só que, pessoal, olhando aqui a minha cola, o intestino grosso, ele vai também produzir certas vitaminas. Então, algumas vitaminas ali ele produz. E tá todo mundo vendo que você precisa ter uma boa saúde do seu intestino de uma forma geral, seja o grosso ou o delgado, porque não só pela microbiota, que hoje a gente sabe que faz tudo, né? Até controla o nosso humor. É verdade. Até o nosso humor é literal, né? Isso não é brincadeira, isso foi demonstrado. Mas também participa de produção de vitaminas, então que certas deficiências de vitaminas aqui podem causar algum prejuízo para o organismo. Então, gente, como o intestino grosso ele só vai realizar a absorção de água, por causa disso, a gente não vai ter aquelas especializações, aquelas super especializações que a gente viu no intestino delgado. Não vai ter microvelocidade, não. Exato. A gente não vai ter prega circular. A gente não vai ter a gente não vai ter vilosidade intestinal. A gente até pode ter uma microvilosidadezinha muito curtinha na sala absortiva, porque ele absorve água, mas ela é super rudimentar, ela é super baixinha. Até porque a água passa, né? Exatamente. A água, ela vem por diferença por osmose, né? Literalmente falando. Então, assim, ela a água vai passar. Ela vai passar, exato. Então, o intestino grosso, ele não vai ter grandes especializações para aumentar a sua superfície de contato de forma absurda, porque ele não precisa. Ele só vai absorver água. Só que o intestino grosso tem algumas características interessantes que tornam algo assim, potencialmente importante, né, de saúde pública. A gente tem que cuidar muito bem da saúde, né, do intestino do cólon, de uma forma geral. Eu sei que em anatomia, cada porçãozinho do intestino grosso tem um nomezinho, só que histologicamente todas elas são iguais. Todo intestino, porque não tem a especialização, não tem uma área específica. Não tem uma área específica. Todo o intestino grosso,
uma das diferenças que ele tem, né, é que a camada longitudinal externa, o intestino grosso, ela torna-se compactada e forma a tênia do colo, que é aquela linha de músculo que vai dividir todo o comprimento do intestino grosso assim, em bolinhas chamadas... Desculpa, professor de anatomia, mas não são bolinhas, são os áustros, né? Que são aquelas, como se fossem bolinhas mesmo, né? Protuberânciazinhas, né? Ao longo de todo o intestino grosso. Isso porque a camada longitudinal externa, ela compacta e forma esses áustros, tá? Mas isso é fisiológico. Isso é fisiológico, não, completamente fisiológico, elas têm que estar lá. Outra diferença interessante é que o intestino grosso, sua camada serosa, tem um acúmulo de gordura, que formam bolsinhas de gordura, chamadas de apêndices epiploicos, que é uma reserva de gordura. Mas para a formação, pensando em formação das fezes, o que histologicamente o intestino grosso tem, né, de importante? Ele tem glândulas intestinais muito longas. Elas são bem longas, bem retinhas. E essas glândulas, além de serem bem longas, bem mais longas do que a do intestino delgado, elas contêm muitas células caliciformes. Então, as células caliciformes tem aquela produção de muco que vai fazer o quê? Agregar as partículas, né, de alimento, né, que foram compactadas, né, que foram ali liquefeitas, né, não foram digeridas, então elas serão compactadas com esse muco e formará o quê? As fezes. E pessoal, esse material que não foi digerido é um material que foi digerido por N motivos, ou porque o corpo, como o Miguel falou, não tem enzima, como o milho, então o milho vai sair, ok? Mas muitas vezes você tem compostos ali que foram liberados, né, porque são tóxicos ou porque não fazem bem para o organismo que o organismo precisa eliminar. Né? Às vezes não faz sentido estar ali, né? O corpo não precisa daquilo. Exatamente, não precisa e não deve absorver aquilo ali. Então ele uma forma de excreção é a excreção através das fezes, de certos compostos, certas substâncias. E o que acontece? As pessoas que não têm uma regularidade para a eliminação das fezes, isso pode causar irritação no cólon. E essa irritação no cólon, causada por uma pessoa que não vai elimina regularmente as suas fezes, sem dor, sem cólica, sem sangramento, que é o mais importante, isso vai irritar. Se aquelas fezes ficarem paradas ali por muito tempo, isso vai causar uma irritação no colo e é um dos indicativos que te aumenta a propensão de ter alterações patológicas nesse colo. É mesmo câncer, né? Exatamente, a alteração patológica é câncer mesmo. Bom, eu acho que agora a gente pode falar ali do finalzinho do... reto e ânus, né? Isso, reto, canal anal e ânus. Aí, mais uma vez, estou aqui chocada, né? Vendo aqui, eu esqueci essas medidas, né? Assim, eu coloquei aqui, né? O reto são os últimos 20 centímetros do colo só. Se tem 1,5 m, os 20 centímetros finais são reto e canal anal. Eu acho já surreal o reto ser 20 centímetros, achei que fosse menor. Então agora a gente vai falar sobre o finalzinho ali, as 3 porções finais, 2 porções finais do orifício, né, final do intestino grosso. Então, como eu estava vendo aqui, me choca que o reto você acha longo, eu acho super curto, né? 20 centímetros finais é o reto, né? E só entre 2 a 3 centímetros finais é o canal anal. Bom, o reto canal anal é o final do intestino grosso. E ali a gente pode ter as mesmas características, mas como a gente sempre explica, a altura das estruturas começa a ser menor, né? Então as glândulas vão ser mais baixinhas, o epitélio começa a mudar, o epitélio do colo ele é todo epitélio cilíndrico simples, e quando chega no reto ele já muda para um cúbico simples, fica mais baixinho, e quando chega no canal anal ele muda bruscamente para um epitélio resistente ao atrito, que né? é o estratificado pavimentoso, que é o estratificado pavimentoso, sem creatina. Exatamente. E aí no canal anal, né, por que ele já muda o epitélio? Porque ali as fezes vão causar um pouquinho de atrito, né? Porque elas já estão, quando elas chegam ao canal anal é para elas serem eliminadas. Então elas passam ali fazendo um certo atrito, mas novamente,
boa hidratação, boa alimentação, você não vai sentir dor, você não vai sentir desconforto, né? Não, é só mesmo uma saída fisiológica. Saída fisiológica das fezes, isso aí, normal. Outro ponto importante ali do canal anal são aquelas colunas anais, que são as pregas, são dobrinhas, né? Que você consegue ver por vídeo, né? Quando você faz o exame da colonoscopia. E da colonoscopia, você consegue ver ali as colunas, são dobrinhas no canal anal. Também é fisiológico. Nessa região, a gente também encontra, é uma região altamente vascularizada, e ali, se você tiver um certo atrito, uma certa inflamação, você vai ter a inflamação nessa região, que é chamada de hemorroidas. As hemorroidas são as veias presentes, elas ficam dilatadas e causam uma certa dor, pode ter sangramento, tá? Mas porque é altamente vascularizado, mas isso aí também tem tratamento, muitas vezes gerado por constipação. Exato. A pessoa que não faz o tratamento acho correto. Que 90%, entendeu? Eu conheço casos até de crianças que desenvolveram por causa de constipação. Exato. Entendeu? Porque muitas vezes não fez, às vezes não foi tratado. Não foi tratado. É muito importante uma hidratação e uma alimentação, né, gente? Uma coisa é um adulto, outra coisa é uma criança. Exato. Vamos, né, se hidratar, exatamente, estimular a... E aí é mais a função dos pais, né, prestarem atenção, né, no hábito daquela criança, né, e mudar a alimentação e tal, para regularizar isso, para que depois na vida adulta não tenha problemas mais sérios. Não tenha problemas, porque foi o que foi falado. Problemas, o câncer, por exemplo, né, do cólon ou o câncer anal, né, muitas vezes as características já podem ser identificadas desde cedo. Você identificando a característica desde cedo e tratando, você evita isso. Exato. Então, se postergar lá na frente, a chance de você desenvolver uma malignidade é muito pior. Exatamente. E aí, para finalizar essa parte, falar de ânus, né? Então, o ânus já é a saída final. Aí você vai ter já um epitélio igualzinho da pele fina, da epiderme, da pele fina. Então, a gente vai ter epitélio, estratificado, papimentoso, queratinizado. Ah, Bruna, é a mesma queratina da pele? Não. É uma queratina mais baixinha, mas é queratinizado por motivos óbvios. As fezes passam ali causando um atrito, né? Ela se arrasta ali pelo orifício, então tem um epitélio resistente ao atrito. E entrando nesse ponto, uma coisa que a musculatura do ânus, eu não tinha tentado para esse detalhe, essa região anal, né, do canal anal, ânus, ela possui uma musculatura muito desenvolvida, né? É absurdamente desenvolvida. Absurdamente desenvolvida. E aqui é um ponto interessante, que a gente estamos saindo da histologia, mas eu acho que faz a nossa parte falar sobre isso, é que é uma região que precisa de uma higiene muito delicada. Sim, muitos cuidados. Muitos cuidados. Então, fazer uma boa higiene dessa região, né? Não há problema absolutamente nenhum, tá, gente? A gente tá na área biomédica, no meu caso, no caso de vocês na área médica, né? Então, é uma região que precisa ser muito bem higienizada, tá? E lembrando que é uma região que tem uma forte musculatura, então a higiene tem que ser bem feita ali. E também, pessoal, vamos lembrar que essa é uma região que pode ser uma região erógena também. Sim, né? sim. E aí o que acontece? Mais uma vez, né, falando em fezes, né, e também por ser uma região erógena, precisa também de uma higiene muito delicada, né, muito, né, isso, muito, higiene muito bem... e cuidados muitas vezes até na hora do próprio ato, Exato. né, para não, às vezes pode gerar realmente, pelo atrito, pode gerar realmente alguma lesão, né, e vai sangrar porque é uma área bem vascularizada, né, então a gente precisa se atentar em relação a isso. Exatamente. Entendeu? São cuidados que devem ser feitos na hora, entendeu? E tá tudo certo, é isso. Exato. Então, assim, como o meu acabou de falar, é uma região altamente vascularizada, ela é propícia para resistente a atrito, sim, mas dependendo do ato que esteja sendo feito, né, então tem que tomar bastante cuidado, que você pode causar lesões, né, sangramentos, hemorragias, né, com uma musculatura muito desenvolvida, muito vascularizada, então a gente tem que sempre se atentar para esse bom. É isso, galera. Esse foi o nosso podcast sobre o sistema digestivo. Assim, poderia ter sido mais complicado, mas a gente tentou fazer para vocês. Eu creio que foi um pouco mais tranquilo, né, professora? A gente, né? Sim, a gente tentou, né, pegar os pontos mais importantes e fazer
conversar de uma forma mais geral, né? Tentando ali correlacionar, não só memorizar aquele monte de nomezinho, estruturas e funções, mas por que isso é importante com a função de cada órgão, né? Então, era esse o objetivo. Gente, não é mágica, né, que acontece a digestão. É extremamente importante, de fato, né? Mas se era complicado, creio que não mais, né? E assim, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês enviem pra gente, né? Vocês sabem, o @podestocel no Instagram. Não esqueça de avaliar a gente no podcast, dando as 5 estrelas, né? Todos os agregadores, Spotify e etc. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Pessoal, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, galera.